Leitura diária. Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Di-Zav. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horeb, Kadesh Barnea, no 40º ano, no primeiro dia do mês, primeiro dia do 11º mês. Moisés proclamou aos filhos de Israel conforme tudo que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Este de fato ocorreu depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote. Quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe, Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo: Assim falou-nos Yahvé nosso Deus no Horebe: Já permaneceste tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, a Cefalá no Negueb e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis porque a terra que eu vos dei, entrai para possuir a terra que o Senhor sob juramento prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo eu vos afirmei: sozinho eu não sou capaz de conduzi-los. O Eterno vosso Deus vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe conforme vos prometeu. Como poderei eu sozinho levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituí vossos chefes. Então vós me respondeste: o que propões é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais e escribas para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazer justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Não façais acepção de pessoas de julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. E assim naquela época eu vos dei orientação a respeito de tudo o que deveríeis fazer. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem o vistes, e assim chegamos a Cades Barnea. Então vos disse: chegaste à montanha dos amorreus, que o Eterno nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé, teu Deus, te entregou esta terra.
Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então, vos chegastes a mim para seguir. Enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento à região por nós, e nos informem por qual caminho deveremos subir a respeito das cidades em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram subindo a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, explorando. Tomaram consigo dos frutos da região e nos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Contudo, vós não quiseste subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé nosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estrutura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquim e os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé vosso Deus é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observaste como Yahvé teu Deus te levou como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorreste, até que chegasses a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento. De noite, por meio do sinal do fogo, para que pudéssemos chegar ao caminho que percorreis, e durante o dia, por meio da grande nuvem. E Moisés continuou essas palavras, quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas. Ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes da terra que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim, e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida. Contudo, teu auxiliar, Josué, filho de Nun, entrará. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar a posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais esqueceram totalmente, tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo de partir pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogaste: pecamos contra Yahvé nosso Deus, vamos subir para lutar, conforme nos ordenou o Senhor nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé falou comigo: dize-lhes assim: não subais nem luteis, para não seres vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos comuniquei. Contudo não me ouvistes, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor. Subiste presunçosamente em direção à montanha. O povo morreu que habitava aquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até ao mar. Voltastes e planteastes grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvido aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. Por isso tivestes que morar em Cádiz, onde permaneceste durante muito tempo. Deuteronômio capítulo 2. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto do caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeaste bastante esta montanha. Dirige-vos agora para o norte e ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Ele vos teme, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos dei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território,
porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes Seir. Comprareis dele o alimento para comer e água para beber, a preço de prata pagareis a eles. Pois o Eterno, teu Deus, os tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos, Yahvé, teu Deus, tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos do território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelos caminhos de Arabá, da planície de Elat, Ezion-Geber. Retornamos nas seguintes e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoques da guerra, pois não vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente os emitas habitavam nessas terras, eram um povo forte e numeroso, homens altos como gigantes enaquins. Assim como os enaquins e os emis também eram considerados refaíns, raças de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamaram-nos de emis. Também em Seir antigamente habitavam os horreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Sered, e assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades-Barnea e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de gigantes. Os refaíns que ali habitavam na antiguidade, os amonitas, os chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles, e eram altos, fortes, como os enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os horreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos navios, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os caftoritas, vindos de Cafitó, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entregue em tuas mãos o amorreu Sehon, rei de Hesbom por sua terra. Começa, pois, a conquistar. Entre imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje começa a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então, do deserto de Quedemote, envie mensageiros a Sehon, rei de Hesbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela tua terra. Seguiremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata, tanto a comida que comemos como toda a água que bebemos. Tu somente permite-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão e, atravessando-o, adentraremos a terra que Yahvé nosso Deus lhe dá por herança. Contudo, Sehon, rei de Hesbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o Eterno teu Deus lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar Sehon juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele.
Assim Sião saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor é nosso Deus nos entregou, e nós o derrotamos, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, apossamos-nos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, matando homens, mulheres e crianças sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos na cidade, tudo como despojos de guerra. Desde Aroé, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós. E Yahvé, nosso Deus, nos entregou todas. Somente a terra dos Amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a área do vale de Jaboque, e as cidades da região montanhosa, e de tudo o que Yahvé, o Senhor, nos tinha proibido. Salmo 80. Escuta, ó pastor de Israel, que guias José como um rebanho. Tu, que estás entronizado sobre os querubins, manifesta a tua glória. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem, salva-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz brilhar tua bondosa face, para que sejamos salvos. Eterno Deus dos exércitos, até quando em tua ira santa ignorarás as preces do teu povo? Deste-lhe a comer o pão das lágrimas, a beber um pranto triplicado. Fizeste-nos objeto de contenda dos vizinhos, e de nós zombam os inimigos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. A videira que retiraste do Egito, tu a replantaste, expulsando nações. Limpaste o terreno e alançou suas raízes, enchendo a terra toda. Sua sombra cobriu as montanhas e seus ramos e cedros altíssimos. Suas ramalhas se estenderam até o mar, os seus brotos até o rio. Por qual motivo derrubaste suas cercas, permitindo que todos os que passam tomem suas uvas? O javali da selva a devasta, pastam nela os animais do campo. Volta-te, ó Deus, para Todo-Poderoso. Olha do céu e vê. Vem, visita esta videira, da raiz que tua mão direita plantou, o filho que para ti fortaleceste. Ele sediada cortada, pereçam eles sob a ameaça do teu rosto. Pousa tua mão sobre aquele homem que está à tua direita, o filho do homem que para ti mesmo fizeste crescer. Não nos afastaremos de ti, tu nos conservarás a vida e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, faze brilhar a tua face sobre nós, e então seremos salvos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguidos ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele de mil vistas. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? E ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade.
Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles os contemplavam, até que uma nuvem encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas de cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, e ali caiu da cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras todos derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Alcadama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro dos Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco, testemunho de sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sorte quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém.